turma 81, 82 e 83. Estamos iniciando uma nova semana, a semana do dia 24 e 27 de agosto de 2020. Essa é a última semana do mês de agosto. E graças a Deus que até o presente momento Deus nos tem conduzido, nos protegido, nos orientado e estamos vivos até o presente momento. Muito obrigado, porque nas últimas aulas nós fizemos com vocês, através do YouTube e através da Lives, o preenchimento da tabela da América do Norte, América Central e América do Sul, que foi baseado no capítulo número 7. Nessa semana estamos iniciando então um novo capítulo, o capítulo número 8, Estrutura Geoeconômica da América. Falando nisso, eu já recebi várias tabelas, muitos alunos já entregaram as tabelas, e as tabelas ficaram bem feitas, bem elaboradas, conforme aquilo que nós explicamos através do vídeo e através da live. Lembrando que essas tabelas são atividades avaliativas do mês de agosto. Agora, nessa semana, como eu já disse, nós vamos começar então o capítulo número 8, Estrutura Geoeconômica da América, que está na página 148 em diante, né? E esse capítulo vai até 162, da página 148 a 162. Gostaria que você pudesse abrir o seu livro agora e acompanhar o conteúdo que nós vamos ministrar nessa manhã. Mas antes de começar a nossa aula, como de costume, vamos pedir a presença de Jesus Cristo através de uma oração. Oremos. Obrigado a Deus pelas oportunidades que o Senhor tem concedido a cada aluno, a cada dia na nossa vida. Venha estar presente com cada aluno da 81, da 82 e 83, abençoando, protegendo, guiando e também dando a eles motivação para estudar nessa educação remota que estamos vivenciando no momento. Sabemos que é difícil, mas que o Senhor possa apoiá-los, ajudá-los, para que eles possam estar animados e estudar os conteúdos que vai ser ministrado nessas aulas. Muito obrigado por tudo e também estenda essas bênçãos aos seus queridos familiares. Em teu nome que te pedimos, em Jesus Cristo, nosso Salvador. Amém. Então vamos continuar a nossa atividade. Hoje eu quero que você abra primeiramente lá na página número 148 e está escrito leitura. Só que essa leitura eu vou já fazer a leitura com vocês no vídeo. E aí você vai acompanhar comigo a leitura da página 148, como está dizendo ali. Devido a aspectos físicos. O que são aspectos físicos? Aspectos físicos está relacionado, por exemplo, àquilo que nós estudamos no capítulo número 7. Relembrando, o que é aspecto físico? Aspecto físico é relevo, clima, vegetação e hidrografia. Esses são os elementos dos aspectos físicos que vocês preencheram com muita habilidade a tabela da América do Norte, a tabela da América Central e também a tabela da América do Sul. Continuando a leitura. E políticos. O que significa políticos? Políticos, no aspecto que está referindo ao livro, são questões no qual um país mantém relação comercial, econômica com outros países do mundo todo. Essa política é uma política estrutural voltada para comércio, troca de experiências no setor quaternário, no setor terciário e no setor quinário. Continuando a leitura, diz assim: os países que compõem o continente americano desenvolveram economias diferenciadas. Já vimos na última aulas que nós estávamos fazendo na tabela, que a América ela é dividida em 3 grandes porções: a América do Norte, a América Central e a América do Sul. Dentro da América do Norte, eu se destaco, por exemplo, os Estados Unidos e o Canadá como sendo países ricos, desenvolvidos. Agora, quando eu falo na América Central, a maior parte dos países da América Central são países pobres. Agora, quando eu falo na América do Sul, eu tenho o Brasil, eu tenho o Chile, a Argentina.
Depois eu vou para a América do Norte e pego o México. Esses países que citei são países chamados emergentes. Eles não são nem ricos e nem pobres. Eles são do processo do desenvolvimento. Por isso que no texto que acabamos de ler, eles têm o quê? Uma economia diferenciada de país para país conforme a sua própria colonização. Continuando o texto da leitura, eu estou lendo com você. Você está com livros em mãos e marcando, grifando e colocando seus itens. Se tiver dúvidas, por favor, vamos comunicar. Essa comunicação é através do meu e-mail. Você tem meu contato. Você pode mandar esse contato. Eu não entendi essa palavra. Pode me explicar outra vez? Logicamente, manda através do e-mail. Antes de analisá-las, devemos identificar algumas dessas particularidades. Então, nós vamos ver com vocês quais são as principais particularidades que temos na economia do continente americano, que tem essa economia diferenciada. E você pode observar, já no próprio texto, tem duas palavras em negrito, que é chamado recursos naturais e economia capitalista. Esses dois, nós vamos ver que são os fatores que vão identificar essa diferenciação da economia da América, tanto do Norte, América Central e América do Sul. Continuando a leitura com vocês. Vamos pegando o livro e vamos acompanhar comigo a leitura. Inicialmente, ressaltamos que os recursos naturais disponíveis em cada país estão associados aos aspectos físicos. Aí se fala assim, professor, mas o que seriam esses recursos físicos? Aí tem a resposta. As reservas minerais, os tipos de solo, a vegetação, a hidrografia e o clima. Por exemplo, reservas minerais. Eu tenho aqui no Brasil petróleo, eu tenho carvão, eu tenho xisto, eu tenho bauxita, né? Solo. Conforme o tipo de solo, nós vamos ter o quê? Diferenciação na atividade da economia na agricultura. Então, por exemplo, eu tenho solos como terra roxa, que ela é importante para ser cultivada, por exemplo, produto como o café, como o trigo, como a soja. Então, no Brasil, eu tenho bons solos para o cultivo. Outra, vegetação. Através da vegetação, por exemplo, eu tenho florestas, e muitas vezes essas florestas que são reflorestadas, como por exemplo a indústria Klabin, que fica na região de Harmonia, no Telêmaco-Borba, eles fazem o quê? Telêmaco-Borba fica no estado do Paraná. Eles fazem o quê? Eles fazem o reflorestamento. Dali eles vão produzir a celulose e o papel, fazendo assim, conservando a vegetação natural. Hidrografia. Qual a importância da hidrografia? Através das águas dos rios, nós podemos ter o fornecimento de energia elétrica. Então, você vê, esses recursos naturais são muito importantes para a economia. Por isso que, conforme a distribuição desses fatores que citamos, como reserva minerais, solo, vegetação, hidrografia e clima, são elementos que vão trabalhar diretamente na economia diferenciada de cada país. Continuando a leitura, diz assim: nos países de grande extensão territorial, por exemplo, quais são os países de grande extensão territorial que nós temos na América? Eu tenho o Canadá, eu tenho os Estados Unidos, né, que são o terceiro, o quarto e a quinta maior extensão territorial, no caso do quinto, o Brasil, são países extensos, né? A rica diversidade natural e, consequentemente, a maior possibilidade de exploração pode representar vantagens econômicas, já que os recursos extraídos são comercializados e geram riquezas para nações exploradoras. Então, por exemplo, um exemplo eu posso citar: Brasil. Grande consistência de petróleo. E esse petróleo é uma matéria-prima de grande validade econômica, não só no Brasil, como no mundo todo. Então, esse é um dos fatores que eu acabei de ler na página 148, que você está acompanhando a minha leitura.
Esse é um dos fatores que vão provocar essa particularidade na economia diferenciada do continente americano. Agora vamos para o número 2, que é o chamado economia capitalista. Diz assim: lembre-se de que estamos nos referindo a um espaço geográfico. O que é espaço geográfico? A América do Norte, a América Central e a América do Sul. Quase totalmente controlado pela economia capitalista. Nós vamos ver que nós temos duas economias, economia capitalista e economia socialista. A única economia socialista que nós temos na América é em Cuba, porque todos os outros países da América são capitalistas. Capitalista é dinheiro, é capital, que é baseado na moeda oficial do mundo, o dólar norte-americano. Embora seja o sistema econômico dominante na América, o capitalismo expressa realidades diferentes nos países do continente. Isso que está conforme nós citamos. Quando eu falo dos Estados Unidos, é um país capitalista rico. Quando falo no Brasil, é um país capitalista emergente. Quando falo no país, por exemplo, no Paraguai, ele é um país capitalista pobre. Ao compreendermos essas divergências, ampliamos assim o nosso conceito de mundo. Esse conceito do mundo que é praticamente voltado exclusivamente para as atividades econômicas. Então aí eu li com vocês na página 148, que você acompanhou comigo a leitura, que a economia na América ela é diversificada, ela é diferenciada por causa dos dois fatores em particulares, como recursos naturais e economia capitalista, ok? E aí nós vamos estudar agora com vocês, traduzindo toda essa leitura da página 148 nos próximos slides. Na página 149 até a página 153, nós iremos retratar a economia dos países chamados desenvolvidos ou países ricos. No caso, aqui nós podemos já focalizar como os países tais como Canadá e os Estados Unidos, que está na América do Norte. Vou fazer agora uma introdução nesse conteúdo para a gente entender como era a economia em 1980 e a economia que nós estamos vivenciando a partir do derrubado do Muro de Berlim, entrada no mundo globalizado e hoje, em 2020. Em 1980, nós tínhamos, por exemplo, o mundo dividido em 3 mundos. Era chamado Primeiro Mundo. Quem eram os países do Primeiro Mundo? Era chamado países capitalistas desenvolvidos. No caso da América, eu posso colocar 2 exemplos. Quais são os 2 exemplos? Canadá e Estados Unidos, que eram considerados em 1980 como sendo o primeiro mundo, países capitalistas desenvolvidos. Estou focalizando os países da América. Muito bem. Agora, tinha o segundo grupo, que era chamado países socialistas. Isso no período da década de 1980. E na década de 1980, nós tínhamos os países chamados socialistas. Qual a diferença entre um e o outro? Eu vou explicar nos slides a diferença entre um e o outro. E o terceiro grupo era chamado Terceiro Mundo. Países capitalistas subdesenvolvidos. Você viu que eu coloquei cores diferenciadas para você observar a diferença entre eles. O primeiro mundo é país capitalista. O terceiro mundo também é países capitalistas. Só que no primeiro mundo é desenvolvido e o segundo mundo é chamado subdesenvolvido. Aí você pensou, e socialista? Era desenvolvido ou subdesenvolvido? Então nós vamos ver com você como é que era essa estrutura econômica deles. Exemplo de país socialista dentro da América é Cuba. Países capitalistas subdesenvolvidos, que é o terceiro mundo, podemos colocar Brasil, México, Chile. Então eu coloquei exemplos. Repetindo. Primeiro mundo, países capitalistas desenvolvidos, Estados Unidos e Canadá. Segundo mundo, país socialista, só a Cuba. Terceiro mundo, país capitalista subdesenvolvido, praticamente é todos os outros países que não são ricos desenvolvidos. Tá? Agora,
Colocando, outra vez eu vou repetir a mesma coisa que eu citei no slide anterior, só que agora eu vou explicar o que significa sistema capitalista. O próprio nome já diz, sistema capitalista. O capitalismo é um sistema político, econômico, praticado em grande parte do mundo. Quando se fala em capitalismo, eu estou falando em capital, estou falando em dinheiro. E esse dinheiro, como já foi citado, a moeda dólar norte-americano é a moeda oficial da economia mundial. Depois eu coloquei em vermelho. É um sistema. Um sistema o quê? Quando você fala sistema, tem algo agrupado. Qual é esse algo agrupado? É a questão política e a questão econômica. Por exemplo, Brasil tem uma boa relação comercial e política e econômica praticamente com todos os países do mundo que se envolvem na abertura econômica. Então, esse é o sistema. Nós vendemos muitos produtos brasileiros, como cana, café, trigo, feijão, soja, que vão para os países como países europeus, ou para a China, ou para os Estados Unidos. E vice-versa, também recebemos produtos que vêm desses países. São características clássicas do capitalismo. Quais são elas, características clássicas? Propriedade privada. O que significa propriedade privada? Propriedade privada é, por exemplo, você é dono de um estabelecimento comercial. Você é dono de um supermercado, você é dono de um shopping, você é dono de uma fábrica, de uma indústria, você é dono de um hospital. E essa propriedade, como chamando privada, ela é sua, não pertence ao governo, certo? Posso estar falando com alguns pais, que alguns pais têm a sua própria empresa, né? Tem o seu próprio sistema, isso nós chamamos de propriedade privada. Consiste no sistema produtivo vinculado à propriedade individual. Então, você é dono de uma empresa qualquer. Agora, essa empresa tem que gerar o quê? Lucro. Se não gerar lucro, ela é uma empresa déficit. E se tem déficit, vai ter problemas. Por exemplo, nós estamos enfrentando esse período da pandemia, que vem se arrastando já quase 6 meses. Esse processo, muitas empresas não estão conseguindo segurar a sua economia, gerando o quê? Descrédito, não tendo lucro. E muitas dessas empresas estão pedindo a falência ou auxílio governamental para ter o auxílio para não fechar as portas do seu estabelecimento. Então, no capitalismo, você é dono de uma propriedade e essa propriedade tem que gerar lucros. Continuando as mesmas características lá em 1980 que nós comentamos com você. Só que agora, aqui, nós vamos explicar com vocês o que é sistema socialista. Lá no slide anterior, nós explicamos o que é sistema capitalista. Agora aqui, sistema socialista. E diz assim, refere-se a qualquer uma das várias teorias. Que teorias? Ou a teoria de Karl Marx, ou a teoria de Weber, né? Isso você vai estudar, ou você já pode ler, alguém já citou para vocês, mas no ensino médio você vai ver muitas dessas teorias chamadas socialistas, utópicas, que muitas vezes são teorias que na teoria ela funciona muito bem, mas na prática ela não dá certo. De organização econômica, que advogam a administração e propriedade pública ou coletiva dos meios de produção. Ou seja, no slide anterior, nós falamos que a empresa é propriedade privada. O teu pai é dono de um supermercado. Agora aqui, nesse slide que eu estou mostrando para você, no sistema socialista, esse supermercado não é propriedade privada, é uma propriedade pública, ou seja, todos têm o direito do mesmo, ou coletiva, certo? E distribuição de bens, esse bens por exemplo, se o teu pai é dono de supermercado, como eu estou citando, todo o lucro é dele. Agora, para o sistema socialista, todo o lucro é distribuído igualmente para a população do sistema socialista.
tá? Uma sociedade caracterizada pela igualdade de oportunidade e meios para todos os indivíduos. Isso nós podemos observar na questão teórica, mas muitas vezes quando nós colocamos na questão da praticidade, muitas vezes isso não ocorre no dia a dia, ok? Um exemplo nós podemos colocar disso que acabamos de ler. Para a América, eu estou citando o país Cuba. Agora, se eu citar outros países do mundo, eu posso colocar Coreia do Norte, eu posso colocar China e assim por diante. Agora, olhe só, no slide anterior estava escrito lá, País Desenvolvido 1980. Agora, esse slide, você pode ver o título, está escrito assim, de 1980 a 1990. O que ocorreu a partir de 1990? Ocorreu que o primeiro mundo, lá em 80, era chamado países capitalistas desenvolvidos. O segundo mundo, chamado países socialistas. Terceiro mundo, países capitalistas subdesenvolvidos. Agora, passando para 1990, o que ocorre? Nós não mais retratamos como primeiro mundo, segundo mundo ou terceiro mundo, e sim retratamos como países ricos, desenvolvidos e industrializados, países emergentes e países pobres, chamados subdesenvolvidos e agrário. Agora você fala assim, professor, e cadê o país socialista? Aí, a partir de 1990, nós não temos mais país socialista, porque nós entramos num mundo chamado globalizado. Aí você fala, professor, mas não tem Cuba, não tem China, não tem Coreia do Norte que são socialistas? Sim, eles são socialistas, mas são socialistas de mercado aberto. Quando você fala mercado aberto, por exemplo, China tem o maior shopping do mundo. E shopping significa o quê? Exemplo de capitalismo. Tá? Então agora vou pegar esses três últimos que nós colocamos e vou colocar exemplo para a América. Quando você fala em país rico, desenvolvido e industrializado, ainda continua quem? Estados Unidos e Canadá. Agora quando fala em países emergentes, países emergentes, já na América, nós vamos ter, por exemplo, o Brasil, vamos ter a Argentina, vamos ter Chile, vamos ter o México, né? E quando você fala em país pobre, subdesenvolvido, agrário, que a principal atividade ainda dessa economia é a agricultura. Como nós podemos colocar a Bolívia, como nós podemos colocar a Venezuela, como nós podemos colocar Peru, são países que ainda não tiveram o crescimento para entrar nos países emergentes. Ali, países emergentes, está dizendo o seguinte, ele está no meio do caminho para entrar em países ricos. Falta ainda a própria administração do país para se tornar um país rico, desenvolvido e industrializado. Tudo isso que eu estou comentando, conversando com vocês, vocês estão observando e seguindo na página 149, na primeira coluna, onde tem o título Países Desenvolvidos. Agora, os países, quem são os países emergentes? Agora eu vou explicar o que são países emergentes. Os países emergentes, também chamados de economia emergentes ou de países em desenvolvimento, são aqueles classificados como subdesenvolvidos e que, no entanto, apresentam um relativo desenvolvimento econômico e social em comparação com as nações mais pobres do planeta. Ou seja, eu expliquei nos slides anteriores o que é sistema capitalista. Também expliquei o que é sistema socialista. E agora estou falando para vocês do que é sistema emergente. Emergente, ele está no meio do caminho para se tornar um país desenvolvido e rico. E quais são os exemplos que nós podemos colocar no mundo? No mundo foi criado esse conjunto. Você pode observar a letra B, que tem a bandeira do Brasil ali, que significa B, Brasil. R, a Rússia, né? Aqui, ó, o B, Brasil, R, Rússia. Depois, o I, a Índia. A Índia, aqui, ó, a Índia. O C, a China. E o S, que é uma sigla em inglês, África do Sul. Essa sigla foi criada por um inglês, e esse inglês, ao criar, ele fez essa sigla em
inglês, né? Por isso que é chamado BRICS. Esse S que é África do Sul. Então, repetindo, o B significa Brasil, a bandeira do Brasil que você pode observar. A letra R, a bandeira da Rússia, a Rússia. O I significa a Índia, que você pode observar a Índia aqui, estou passando o mouse. O C, a China. E o S, a África do Sul. Aí se fala, professor, qual que é o mais desenvolvido deles aqui? Sabe quais são eles? A China em primeiro lugar. Depois vem a Rússia e depois vem o Brasil. O Brasil poderia ser o melhor de todos, mas apesar da nossa política interna e externa, o Brasil ocupa o terceiro lugar dentro do conjunto dos BRICS. Ok? Agora, se eu falar quais são os países da América que são emergentes, aí eu já citei para vocês. Tem o México, tem a Argentina, tem o Chile, tem o Brasil, que são países emergentes. Ok? Agora, na página 149, ali você pode observar na primeira coluna, tem a letra A, estrutura econômica. Vamos abrir lá e acompanhar comigo na página 149. Esse pedacinho que vem falando sobre estrutura econômica, que está na primeira e a segunda coluna. E aí vou levantar com vocês algumas características que você pode grifar no seu livro, marcar, ou escrever no seu caderno, ou tirar foto, conforme você achar melhor. Então vamos ver a estrutura econômica. Primeiro que eu coloquei aqui para vocês, que entretanto, a economia da América, ela começa a surgir na segunda revolução industrial. Aí se fala, professor, mas e a primeira? A primeira, nós tivemos, sabe quantas revoluções industriais? Nós tivemos até o princípio, desde o início até o prezado momento, nós tivemos 3 revoluções industriais. O primeiro que ocorreu na Europa, que foi em Londres, na Inglaterra, a segunda na América e o terceiro na América. Tá? Então, essa segunda revolução industrial é a revolução que sai da atividade primária, matéria-prima ou carvão, e vai para o quê? A matéria-prima, hoje conhecida como petróleo. E o petróleo é a principal atividade econômica do mundo para gerar energia. Qual tipo de geração de energia? É através de combustíveis, que vão alimentar os automotores, vão também os navios, né, os aviões, tudo pelo processo do petróleo. E a América, ela teve seu processo do desenvolvimento mostrando a segunda revolução industrial, porque a primeira revolução industrial foi através da matéria-prima ou carvão, que foi a Inglaterra. O segundo foi a matéria-prima ou petróleo, que substituindo o carvão, e aí os Estados Unidos que deram esse pontapé. E o terceiro já é voltado aos Estados Unidos com o Japão, com atividades nucleares ou fontes alternativas que estão substituindo o petróleo. Então, a segunda revolução industrial, a América, ela coloca esse ponto. Segundo, industrialização acelerada. É a segunda característica da estrutura econômica dos países chamados desenvolvidos, como é o caso do Canadá e os Estados Unidos. Então, essa economia, industrialização acelerada, é uma indústria de qualidade. É uma indústria que produz bons produtos. Você pode observar, muitas vezes você quer comprar produtos norte-americanos porque são produtos de qualidade. Então é chamado de indústria acelerada. É uma indústria rápida que produz bons produtos de boa qualidade. Outra, indústria moderna. Quando você fala em indústria moderna, nós estamos adentrando como indústria da robotização, indústria da digitalização, indústria que vai substituir a mão de obra humana por máquinas, né? E isso vai fornecer o quê? Indústrias e produtos de boa qualidade. Outro, como ali, ó, indústria robotizada e informatizada. Tudo isso aqui que eu estou colocando para você, ó, então, ele robotizada e informatizada são o quê? Processos da indústria moderna que vai ocorrer essa indústria acelerada. Então, você está vendo que para ser uma indústria acelerada e rápida e de bons produtos, ela deve ser o quê? Robotizada e informatizada. Logicamente,
Isso é trabalhado pela própria pensamento humano. Outra, industrialização altamente produtiva e de qualidade. Esses produtos têm que ser de qualidade para que o cliente, ao comprar, ele se sinta o quê? Sinta-se prazeroso em ter um produto de qualidade. Aí eu coloquei outro que você pode observar. Então, tudo isso que estamos conversando está na página 149 e na página número 150, certo? E ele, industrialização globalizada. Quando você fala industrialização globalizada, ou seja, todos os produtos dos Estados Unidos que se produz ou do Canadá está voltado para o mundo todo. Como, por exemplo, o celular deles, né? O celular, por exemplo, norte-americano, ele é um dos melhores celulares do mundo que está o quê? No mundo chamado globalizado. Quais são os dois países que fazem parte desse contexto na América? Nós chamamos de Estados Unidos e Canadá. E por que eu coloquei o G7? Nós já estudamos o que são os G7. São países mais ricos do mundo a nível industrial. E Canadá e Estados Unidos fazem parte desse G7, né? Lembra que nós estudamos lá no capítulo número 3 e falamos, né, relacionado ao grupo do G7. E aí nós falamos quem são os grupos do G7. Só lembrando, vê se você lembra isso aí: Alemanha, Canadá, Estados Unidos, França, Inglaterra, Itália e Japão. Se você não lembra, vai lá na página número 30, lá na primeira coluna você tem o G7, que são chamados quê? São considerados os países mais ricos do mundo a nível industrial. Lembre-se que nós estamos sempre falando a nível industrial, que é a questão do G7. E aí, os Estados Unidos e Canadá fazem parte desse contexto. Outro, desenvolvedores de tecnologia, tecnopolos. Olha só, lá na página 149 nos diz o seguinte: a América do Norte se mantém como principal exportador de produtos industrializados para o restante do continente. Acompanhe comigo na leitura na página 149, na segunda coluna. E para vários outros países do mundo. Por outro lado, é interessante notar que os países desenvolvidos do continente americano também se projetam como desenvolvedores de tecnologia, que impulsionam o setor industrial. Aí você fala, o que é isso? Continuando o texto, nos diz o seguinte, na página 159, acompanhando comigo, na segunda coluna, no último parágrafo. Por muitos anos, tal desenvolvimento tecnológico esteve associado às grandes universidades, que contam com ótimos laboratórios e fornecem as melhores condições para que as pesquisas possam avançar. Por isso que os produtos deles é de boa qualidade, como eu coloquei aqui, ó, produtos de boa qualidade, como estou mostrando no mouse, porque eles têm o quê? As pesquisas sempre estão em primeira mão. Contudo, diversas empresas do setor tecnológico passaram a se concentrar em tecnopolos. E aí, o que significa tecnopolos, né? Aí você vê lá no teu texto, lá na página 150. Um dos mais famosos, localizado ao norte dos estados da Califórnia, nos Estados Unidos, é chamado Vale do Silício. E lá nós temos o quê? Olha só quais empresas que nós temos: Apple, Google, Facebook, Yahoo, HP, YouTube, Intel, que são as principais indústrias voltadas para tecnopolos. Agora, eles também têm o desenvolvimento da agricultura, que é o chamado de belts. E o que significa belts? Se você observar na página 150, na segunda coluna, no primeiro parágrafo da segunda coluna, diz o seguinte: nos Estados Unidos foram criados os cinturões agrícolas, que são chamados de belts. E o que significa cinturões agrícolas? Cinturões agrícolas, tudo que é produzido na agricultura é voltado para o mercado interno. Como exemplo, nós podemos colocar, olha os exemplos desses produtos da agropecuária. Você pode grifar comigo na página 150, na segunda coluna, e no terceiro parágrafo. Diz assim, ó: a agropecuária canadense também é moderna e obtém alta
rentabilidade. Quebec é a maior produtora de... Agora você pode falar aqui, são os exemplos. Leite, laticínios, trigo, né? Que são os principais produtos cultivados nessa região. Então, ali na página 150, você vê quais são os produtos que também são cultivados nesses belts. Você viu no mapa na página 150? Que são esses, por exemplo, o trigo, o algodão, o milho. Temos a criação e o aproveitamento do leite, né? A pecuária de corte. Temos a presença também de culturas irrigadas, como cana-de-açúcar, arroz, frutas, fumo, soja e batata. Olhe como eles têm grande quantidade de produtos. Isso, então, são características que fazem dos Estados Unidos e Canadá sendo países desenvolvidos ricos. Então, essas são as características que você marcou, grifou no seu livro. Ok? Na próxima aula, nós vamos falando sobre a página 152, que é sobre a estrutura urbana. Ok? O que você vai fazer em casa? Você está lendo a página 148, 149, 150, 151, 152. É o momento da sua leitura, grifar aquilo que você aprendeu nessa aula, tá bom? E a próxima, eu peço para você assistir o vídeo várias vezes para você entender o conteúdo. Muito obrigado pela sua atenção. Vamos pedir a presença de Jesus através de uma oração. Obrigado a Deus pelas bênçãos concedidas a nós até o precisado momento. Fique com cada aluno da 81, 82 e 83, motivando eles para se sentirem animados na graça e o poder que vem do Senhor Jesus Cristo. Estenda essas bênçãos aos seus queridos familiares e em teu nome que te pedimos, em Jesus Cristo, nosso Salvador. Amém. Muito obrigado pela sua atenção e até o próximo encontro. Tchau, tchau. Fui.